uma coisa eu já sentencio aqui. O Bolsonaro anistiado antes de 2026, nem Lula segura o poder da extrema-direita. Nem Lula. Porque a gente tem um papo assim, né? Não, o candidato de 2026 tem que ser o Lula, porque só o Lula... Porque a gente encampou no presidente Lula uma musculatura de enfrentamento como se fosse muito superior aos riscos da extrema-direita. E esquecemos que nós passamos no detalhe. Foi naquele gol já nos acréscimos que a gente consegue superar a extrema-direita com todas as artimanhas. Aí nós vamos dizer, foi assim, mas bloquearam a estrada, foi assim, mas articularam fake news. Isso não vai parar, isso vai só se potencializar. A anistia do Bolsonaro é mais do que um cheque em branco para ele. É entregar o país, não é por um próximo governo, é por uma próxima dinastia da extrema-direita. Essa é uma sentença talvez bastante caótica que eu estou fazendo, de previsão distópica de futuro, mas é um mártir que a gente cria. O mártir que se imagina que o Lula poderia representar para a sociedade, indo para a cadeia e saindo, não é assimilado por grande parcela da sociedade como um homem que foi condenado politicamente, né, e não criminalmente, por um homem que foi tirado de um processo político pelo que representa, e muitas parcelas da sociedade viu ali como um sujeito incriminado que conseguiu elaborações para fugir da sua pena. Com o Bolsonaro será diferente, porque o grupo seguidor do Bolsonaro vê de outra forma, né? Vê ali aquela coisa messiânica, né? Vê ali aquela coisa apaixonada nas afetividades lá de Weber, né? E aí, meu amigo, se Bolsonaro é anistiado, pode entregar a cadeira da presidência para uma dinastia. Ele é capaz de botar os 4 filhos de presidente da República em sequência, se bobear, viu, deputado? Eu concordo plenamente com você, Thiago. E a minha preocupação é essa. Nós temos que entender que a prisão do Bolsonaro é uma luta política, que a gente não pode apenas terceirizar para o Supremo Tribunal Federal. Perfeito. É claro, o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, cumpriram um papel muito importante, ter dado uma resposta contundente, tanto em 2022 quanto no 8 de janeiro de 2023. Agora, da mesma maneira como o bolsonarismo entende que essa é uma disputa muito mais política do que jurídica, e por isso o Bolsonaro pessoalmente vai ao Senado, por isso que o PL condiciona o seu apoio nas eleições que vão ter agora para presidente da Câmara e do Senado ao projeto da anistia, nós, da esquerda e do campo democrático, temos que entender que também cabe a nós fazer uma pressão inversa. O governo federal também não pode titubear. Um governo que sofreu uma tentativa de golpe não pode titubear na cobrança às demais instituições. E daí eu sei, assim como você sabe, Thiago, toda a situação muito complexa que o governo federal vive, em que tem que se equilibrar num equilíbrio muito difícil ali entre as instituições, numa correlação em que a extrema-direita é um grupo político forte ainda e você tem um legislativo dominado pelo Centrão, que é muito mais pragmático do que ideológico, que certamente o Centrão não tem nenhum compromisso democrático. Não quer saber se o Bolsonaro vai ser eleito ou não vai ser eleito, vai ser elegível ou não, vai ser condenado ou não. O interesse do Centrão é outro. São os negócios e os grupos políticos com os quais eles têm mais chance de se apropriar do patrimônio público para seus interesses particulares. Mas é importante que a gente tenha essa noção. A prisão e a manutenção da inelegibilidade do Bolsonaro vai depender de uma atuação política, tanto nas instituições, tanto do governo federal, tanto pressão sobre o Supremo Tribunal Federal, quanto da nossa bancada minoritária no Congresso Nacional, mas também de um movimento aqui do lado de fora. O mesmo entendimento que a extrema-direita tem, e por isso que para eles, há mais de um ano, a palavra de ordem é anistia para o Bolsonaro e anistia para o 8 de janeiro, a nossa palavra de ordem tem que ser Bolsonaro na cadeia e nenhum perdão para as pessoas que atentaram contra a democracia no nosso país. E concordo com você. Nós temos que entender, e a gente pode falar das eleições que terminaram agora no último domingo, aqui no Brasil, tem vários resultados para a gente interpretar, mas a gente tem que entender, e a gente falou muito sobre isso ao longo desse último 1 ano e meio, que derrotar o Bolsonaro, como você disse, por uma margem muito estreita em 2022, e no qual a única figura capaz de fazer isso naquela eleição foi o Lula, e ainda assim com um grande rol de aliança, que é a do Alckmin, a Simone Tebet, ao PSOL e assim por diante, por uma margem muito estreita. Aquela derrota não significou que a extrema-direita e que as ideias da extrema-direita foram enterradas na sociedade brasileira. Pelo contrário, a extrema-direita sai dessa eleição não como a principal vencedora, mas sai acumulando uma força importante. Não é? Sai maior do que eles saíram 4 anos atrás na eleição em que o Bolsonaro era presidente, por exemplo. A coisa mais pitoresca é você ver o sujeito que foi eleito prefeito de Cuiabá, que é uma das figuras mais repugnantes da extrema-direita brasileira e conseguiu ser eleito prefeito de uma capital importante. E mesmo nas cidades onde a gente tem que comemorar que não sem esforço a gente conseguiu derrotar a extrema-direita, mas candidatos treslocados, que alguns anos atrás não iam ser nem levados como alívio cômico da eleição, todos tiveram mais de 40% dos votos, onde foram derrotados. O Menino, em Fortaleza, que também
foram 10 mil votos que separaram a barbárie da civilização, em Fortaleza. Mesmo. O pupilo do Nicolas em Belo Horizonte, aquele pitbull maluco em Niterói, o Piruquinha lá em Belém, enfim, isso mostra pra gente que a extrema-direita ainda, fora as transmutações, né? Pablo Marçal é uma nova expressão da extrema-direita que não vem diretamente do bolsonarismo, né? Mas que cria um perfil próprio, ou seja, nosso desafio é grande, é muito grande pela frente. E a luta pela manutenção da inelegibilidade do Bolsonaro, para que, mais do que isso, ele seja preso pelos crimes que ele cometeu, é uma luta que vai ser decisiva para o próximo período. Não está dado que, com o resultado que a gente sai dessa eleição, e muito menos se o Bolsonaro consegue reverter as suas condenações, que a gente ganha a eleição em 2026. Eu assino e fico cada vez mais preocupado justamente com esse cenário todo que vai se montando, porque eu acho que a coisa só vai ganhando mais desdobramento, ela não vai recuando, né? E eu não estou nem falando da ocupação de espaço público, dos cargos públicos, isso é notório, em que pese a gente ter visto um recuo da figura do Bolsonaro como ente, né? A entidade Bolsonaro recuou, o bolsonarismo se expandiu, isso talvez seja até mais perigoso, né? Ele se ramifica, cria um hub de perfis que vai desde um Marçal, como você diz, até e aí pegando o Nanicos agora, mas até um Paulo Cogos, vai até um cara vestido de Milei lá em Santa Catarina, e a coisa se estende.